Agora, pessoal, nós vamos conhecer alguns verbos, né, que tem como o objeto dele verbos em ing e com o infinitivo. Tá? Então, vamos começar com o admit. Então, o verbo admit, você pergunta para ele, admit what? Então, vai aparecer o objeto do verbo admit. Então, ele está falando aqui que se o objeto deste verbo for um outro verbo, ele tem que ser colocado na forma de gerúndio, que é o ing. Só que isso não significa ação, lembra? Significa que ele é um verbo, mas ele está atuando, nesta sentença, ele é um objeto do verbo, e assim sendo, ele é um substantivo, ele é um noun, tá? Agora nós vamos conhecer outros verbos, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre a pronúncia. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó, nesse verbo admit. Ele tem um sonzinho que é o schwa, e tem um apóstrofe aqui, e depois tem outra sílaba. Nesse apóstrofe aqui, está dizendo para a gente que a sílaba tônica é o mit. E esse você não faz a de mit, tá? Porque o a para a gente fica uma abertura de bocona muito grande, fala admit. Não, é o contrário. Esse sonzinho do schwa, ele é bem fraco. É quase só que um suspiro. Então você faz admit. Good? Então let's go to the next. Anticipate. Então, a mesma coisa. Então você vai usar, se o objeto do verbo anticipate é um verbo, ele vai levar gerúndio, tá? Vamos falar um pouquinho da pronúncia. Olha, aqui você tem o que é que nem se fosse o Batman, Batman. Então ele não é um do português, ele faz um é. Nos filmes, quando eles falam that's Batman, é esse somzinho. Então aqui nós vamos falar o é, a sílaba tônica está no tis, e nós temos aqui one, two, three, four sílabas. Então tem uma musicalidade assim. Ela começa, pratica aqui, ó, não aqui, aqui embaixo. Anticipate, tá? Que é antecipar. Olha só o nosso schwa de novo, né? E a sílaba tônica é o segundo, então fica appreciate. Esse sonzinho aqui, com essa cobrinha aqui em pé, é o som sh. Então você fala appreciate. Tá? Então, apreciar. Também, se tiver um verbo depois dele, o objeto do verbo, do appreciate, é outro verbo, vai ser colocado no gerúndio. Tá? Avoid. Olha só. Tá vendo o schwa de novo? Então, você não faz avoid, você faz avoid. É só um suspirinho. Avoid. Avoid é evitar. A mesma situação. Se o objeto do verbo avoid é um verbo, ele vai ser colocado no gerúndio. Tá? He avoided answering my question. Complete. O complete, nós, por ter um O e um C, a tendência é o brasileiro falar assim, complete. Tá vendo aqui na boquinha de ovo? Complete. But in English, if you observe, o C virou K. Então, ele é pronunciado aqui embaixo. Ele faz você respira, para o ar. Quando você soltar, ele faz um K. Olha, observe. Complete. Ok? Então, a pronúncia fica complete. O stress está na segunda. Então, você faz tá? Então, o complete, a mesma coisa. Se o objeto do verbo complete é um verbo, ele vai no gerúndio. Tá? A mesma situação, é então é consider. Tem três sílabas, então você faz consider. Esse chuazinho com uma perninha é o som então, consider, tá? Então, a mesma situação, que é considerar. Se o objeto dele é um verbo, esse verbo vai no gerúndio. Deny.
Deny é negar. Esse I é um I mais estruturado, ele fica deny. She denied committing the crime. Tá? Então, a mesma coisa. Se nesse verbo o objeto dele for um outro verbo, gerund. Discuss, né? Então, aqui, olha, o stress está na segunda. Então, é discuss. Tá? Se o objeto dele é um verbo, também é colocado no gerúndio. Dislike. I dislike driving long distances. Então, o dislike é não gostar. Tá? Também, se o objeto dele for um verbo, coloca no gerúndio. Delay, demorar. He delayed leaving for school. Né? Então, tá mesmo agora. O I dele é um I estruturado, mas não é delay. Tá? A mesma ideia. Se o objeto desse verbo for outro verbo, gerund. Enjoy. Olha esse aqui, esse somzinho j. Né? Então, ele tem enjoy. É como se você tocasse bateria. Enjoy. Que é gostar, tá? Também, tá vendo? Ele só aceita aqui o gerund. Good. Keep. Este I já não é aquele I estruturado, é mais tenso. Então, ele tem mais energia, tem I, tá? Tem mais tensão. Keep. O keep, se o objeto do verbo keep for um outro verbo, gerund. Can't help. O can't help, ele quer dizer que você não conseguiu se controlar. Você fala, não consigo, né? Então, assim, I can't help worrying about it. Não consigo parar de me preocupar, tá? Se o objeto do verbo do can't help é um outro verbo, gerund. Finish. Olha o nosso somzinho do sh, finish. She finished studying about 10. Tá? Então, terminar, o stress está na primeira. Então, você faz finish. Tá? Mention. Aí o stress é na primeira. Então, é mention. She mentioned going to a movie. Então, se o objeto do verbo mention é um outro verbo, ele fica no gerúndio. Mind. Aqui a frase é would you mind? Só o verbo to mind, né? To mind aqui, ele tem um significado maior quando você dá a estrutura would you mind, que é você se importaria, tá? Então, quando você usa nessa estrutura would you mind, o verbo é levado no gerúndio, tá? Postpone, que é postergar, fazer depois. Também. Então, olha só que interessante. Você não fala po, você faz o som com schwa, que é mais suave. Então, é um post, e o outro, o, ele é um o. Então, fica postpone. Qual é o stress? A segunda. Então, é postpone. Tá? E também, se o objeto dele for um verbo, vai no gerúndio. Quit. Quit é I quit trying to solve the problem. Então, ele desistiu, parou de tentar. O quit também, se o objeto dele é um verbo, ele vai ficar no gerúndio. To miss. Miss é sentir falta de. I miss being with my family. Se o objeto do verbo miss é outro verbo, ele vai levar o ing, ele fica no gerúndio. Lembra que gerúndio é quando o objeto do verbo aqui, ele está atuando como substantivo. O objeto de verbo é sempre substantivo, ok? Practice. Olha essa pronúncia. Tem um k e tem um é. Então, you say practice. The athlete practice throwing the ball. Praticar. O stress está na primeira. Também a mesma situação. Se o objeto dele é um verbo, coloca esse verbo no gerúndio. Recollect. Então, nós temos o recollect. O stress está no lect. Então, fica recollect. I don't recollect meeting him before. A mesma situação. Se o objeto dele for um verbo, o verbo leva
ing, é colocado no gerúndio. Aqui também, ó, recommend. Então, recommend, que é recomendar, tá? Também, se o objeto do verbo recommend é um outro verbo, ele é colocado no gerúndio, tá? Recall. Olha só o meu all, ele tem energia. Esses dois pontinhos está falando para fazer all. Recall. I don't recall meeting him before. Você não se lembra, não se recorda. Tá? Lembra também aqui, ó. Se o objeto dele for um verbo, põe no gerúndio. Risk. She risks losing all her money in the same situation. If there is a verb here, põe no gerúndio. Que é arriscar, tá? Resist. I couldn't resist eating the dessert. Que é o resistir. O stress está na segunda. Então, resist. Não, também. Se o objeto dele é verbo, gerund. I can't stand. I can't stand significa eu não tolero, tá? Então, se você usar o I can't stand, se o objeto é um verbo, este verbo irá na forma de gerúndio, o ing. Tolerate. Observe que eu não estou falando tolerate, eu estou fazendo tolerate. Tá? Esse A. E aqui está falando por energia. Essa aqui é a sílaba tônica. Aqui é tolerar. Mesma ideia. Se o objeto for um verbo, ing. Suggest, né? Aqui. E não é suggest, ok? É um s com schwa. Suggest. E tem o j. Suggest. Também, se o objeto do suggest for um verbo, este verbo vai no gerúndio, tá? O ing. Ok. I can't bear significa que você não tolera. Então, aqui, o can't bear aceita tanto o objeto dele na forma de gerúndio com ing, tanto na forma do infinitivo. As duas formas estão corretas. Tá? To begin. Begin, começar. Mesma maneira, ele aceita as duas formas. O objeto do verbo begin, se é um verbo, você pode tanto colocar no ing, no gerund ou no infinitive. Continue. He continued speaking, he continued to speak. Também, pode usar as duas formas. E aqui observe a pronúncia. Este J é o som I, e esse U é um U tenso, que tem U. Continue, e não é continue, é aqui, ó. Continue. Tá? Forget, da mesma maneira. Tá? I'll never forget visiting Napoleon's tomb, or I forgot to mail the letter. Então, é o mesmo significado. Tá? Hate. As duas formas são aceitáveis. O like também. Tá? I like going to the movies. I like to go to the movies. E o nativo prefere mais o I like to go to the movies, mas não está incorreto usar o going. Prefer. Opa, peraí, deixa eu voltar. Prefer, né? O prefer, se você usar o gerund, and prefers walking, então você tem que usar to driving. Então, ele prefere o ato de caminhar do que o ato de dirigir até o trabalho. Tá? And prefers to walk to work. Então, observe que ele aceita as duas formas. E olha só a pronúncia. Aqui é sempre aquele sonzinho quando tem uma perninha, que é o E esses dois pontinhos estão falando para você esticar esse som. Então, é prefer, que o stress está na segunda. Tá? Ok. Regret. Neste caso, quando você usa I regret telling him the secret com o gerúndio, o objeto do verbo regret é um verbo, você pôs ele na forma de ing, ele significa que você se arrepende de o ato de ter contado o segredo. Quando você usa I regret to tell you that you failed,
o sentido muda, tá? Então, você se arrepende, você sente muito em informar algo, tá? Remember. Então, quando você usa remember com o objeto no gerúndio, aqui você está dando um sentido de que I remember meeting him when I was a child. Então, você está trazendo memórias, lembrando memórias do passado. Tá? Você está trazendo as memórias para esse momento. Está pensando, né? I remember meeting him when I was a child. Quando você usa I remember you to lock the door, a ideia é de eu lembrei o ato de fechar a porta. Então, a ideia aqui é a ideia de não ter esquecido, tá? Então, o sentido aqui muda. Start. It started to rain, it started raining, tá? Então, os dois, se o objeto do verbo start é um verbo, ele aceita os dois. O nativo prefere usar mais o it started raining, tá? O stop, então, lembra, ó, não é stop, é stop, né? É três S's, escorrega o S e faz um A e põe energia, stop. Se você falar she stopped talking to Mary com o ing, o verbo no gerúndio, ele vai dar um sentido de que ela parou de conversar com a Mary, tá? Se você colocar she stopped to talk, o objeto do verbo for infinitivo, ele vai significar que ela parou para conversar com a Mary. Tá? Advise. She advised waiting until tomorrow. Então, se o objeto do verbo advise é um outro verbo, leva o gerund. Agora, se você colocar um pronome depois, não. She advised me to wait until tomorrow. Advise é aconselhar. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Isso é mais um material de consulta, porque você vai agora começar a observar mais nas suas leituras, os seus verbos, o que vem depois, né? Aí vem aqui, consulta, e com isso você vai memorizando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, e um forte abraço a vocês, e lembre-se que você grava a estrutura, tá? E evita a tradução para o português. Se você está usando a estrutura adequadamente, o nativo vai te entender, auxiliado pela boa pronúncia. Lembra? Então, se afasta do português, trabalha mais na estrutura, English, English, que a sua casinha aqui do inglês vai ficar bem forte, e nenhum vento vai derrubar ela, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau, bye, bye.